Tu és o nosso Senhor e Deus, nosso Salvador por meio de Cristo, teu Filho. A ti suplicamos o benefício da iluminação. Nos dá uma mente que possa compreender, um coração receptivo à tua palavra. Abre nossos olhos. Tira de nós aquilo que desagrada o Senhor. Que reconheçamos o poder do Senhor em nossa vida, a salvação do Senhor, e a gente exulte em gratidão, em louvor e honra e glória ao teu nome. Colocamos diante do Senhor a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se, meus irmãos. Meus irmãos, se nós fôssemos escolher um tema geral para a carta da primeira de Pedro, tema geral, capítulo 1 até o capítulo 5, nós poderíamos dizer que somos eleitos para a santidade. Exatamente esse propósito, esse fim que o apóstolo Pedro escreve, mostrar que nós somos eleitos do Senhor, mas somos eleitos para uma vida santa. Somos eleitos para uma vida que agrada o Senhor. A santificação, nós iremos ver mais à frente, ela não tem a ver somente com a separação do pecado, mas ela tem a ver com o nosso pertencimento à natureza divina. Nós fomos regenerados, é o que o texto diz. Para expor uma carta, um livro, pela primeira vez, é mistério, é necessário que a gente comece expondo, apresentando o contexto, seja do livro, seja da carta. E eu quero fazer isso com vocês, na primeira carta de João. Não serei exaustivo, mas é preciso a gente situar-se. Para quem Pedro escreve, quem é o autor? Claro, a gente já está dizendo que é Pedro. O autor, o local, a data, os destinatários da carta. E eu farei isso de maneira muito breve. O autor da carta identifica-se como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. É que está no verso 1. Esse apóstolo ele é bastante conhecido tanto nos evangelhos quanto em Atos dos Apóstolos. A carta deste começou a circular nestas cidades. É uma carta pastoral, onde alguém está preocupado com a vida da igreja. Ela está incluída, esta carta, nas cartas pastorais, juntamente com 1 João, Tiago. Então, nós precisamos entender que o autor, primeiramente, é Pedro. Ele se apresenta a si mesmo, no capítulo 5, verso 1, como testemunha dos sofrimentos de Cristo. Capítulo 5, verso 1, ele diz: sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Essa declaração de Pedro, ela está alinhada ao julgamento do Senhor no capítulo 26 de Mateus, capítulo 14 de Marcos e capítulo 22. Ele viu claramente, vividamente, os sofrimentos do Senhor. Por isso que ele diz testemunho dos sofrimentos de Cristo. Isso também significa que no capítulo 2, verso 23, pode ser uma lembrança ocular do que ele viu, quando ele diz no verso 23 do capítulo 2, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Ele viu isso claramente. Ele viu que quando Jesus estava sendo insultado, ele não revidava com insultos. Quando ele era maltratado, ele não fazia nenhum tipo de ameaça, mas entregava àquele que julga retamente, que é o seu Pai, o Senhor. Isso é um testemunho interno. A primeira carta dá testemunho de que Pedro escreveu, mas há evidências externas da autoria petrina também. Uma delas é na segunda carta, quando ele diz o seguinte: amados, capítulo 3 da segunda carta, verso 1. Amados, esta é agora a segunda carta que eu escrevo a vocês. Ora, se esta é a segunda carta que eu escrevo a vocês, houve a primeira. E a primeira é exatamente essa que nós estamos lendo. Os pastores, depois dos apóstolos, também confirmaram, sendo Pedro como quem escreveu essa primeira carta. Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria e Orígenes. De onde Pedro escreveu a carta? Pedro escreveu, ele identifica como a Babilônia, capítulo 5, verso 3. Ele diz o seguinte: aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos. Quando Pedro sinaliza o local em que ele escreve a carta, o faz de maneira simbólica. Quando ele diz, estou escrevendo
da Babilônia, ou a Babilônia, a igreja que está na Babilônia, manda saudações. Na verdade, ele está escrevendo de Roma, da capital, que ele identifica como Babilônia. É certo que Roma se identifica como Babilônia pelos cristãos, principalmente depois do ano 70, quando houve a invasão de Roma em Jerusalém e foi tudo destruído. Mas um pouco antes, já era chamada de Babilônia. Ela era chamada de Babilônia exatamente porque ela se opunha a Deus e ao Senhor como a antiga Babilônia. Isso é descrito no Novo Testamento, principalmente em Apocalipse, capítulo 16 e 17, que diz o seguinte: e a grande cidade furor da sua ira. Na sua testa, capítulo 17, 5, está escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. A identificação é tamanha que o capítulo 17 de Apocalipse, verso 9, diz que aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, ou seja, um reconhecimento das 7 colinas de Roma. A chave é essa. Assim como Babilônia, no Antigo Testamento, havia sido o centro mundial de oposição a Deus e ao povo de Deus, Roma também o era. Exatamente por isso que os irmãos estão espalhados, estão dispersos, porque houve uma grande perseguição. A data ela está baseada naquilo que está na sua localidade em Roma. Isso foi mais ou menos entre 60 e 68. Essa carta foi escrita. A carta ela é dirigida para irmãos que estavam espalhados, como diz o texto aí, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Antes era entendido que Pedro havia escrito somente para judeus, porque Paulo identifica Pedro como aquele que está ministrando para os judeus em Gálatas capítulo 2, verso 9, chamando ele de uma coluna. E ele também, sendo uma coluna, iria pregar somente para os judeus. Mas segundo a colocação do próprio apóstolo, no capítulo 1, verso 18, que diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram. Essa frase, que seus pais lhe legaram, de uma vida inútil, ela não pode ser colocada para os judeus. Porque os judeus, embora sendo incrédulos com relação ao Senhor Jesus, eles ensinavam a palavra aos seus filhos. Então a carta é muito mais abrangente. Eram judeus que haviam convertido, mas também gentios, como nós. Que tínhamos sido convertidos e fomos convertidos, melhor dizendo, onde os nossos pais não nos negaram, ou legaram, melhor dizendo, nenhum tipo de ensinamento segundo a palavra. Nós vivemos segundo o nosso próprio coração. Muitos de nós aqui nascemos em um berço evangélico, mas outros não. Não aprenderam a verdade, vivemos e vivíamos segundo o nosso próprio desejo e inclinações carnais. Por isso, Pedro introduz sua carta dizendo que nós somos forasteiros. Agora eu quero entrar no texto propriamente dito para expô-lo. Posto essa pequena introdução, meus irmãos, vamos ao nosso texto mostrando a saudação. Nosso tema é uma viva esperança. Esse é o tema da nossa mensagem hoje à noite. Pedro chama todos nós, a igreja do Senhor, de forasteiros que são espalhados. Disse Pedro no capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. A palavra usada para forasteiros significa viver como estrangeiro, uma pessoa que vive por certo tempo num lugar que não é a sua residência normal.
que não é a sua morada permanente. Então, Pedro, ele conforta a igreja, chamando eles de forasteiros. E isso é muito reconfortante, chamar a igreja de forasteiro. E nós iremos ver o porquê. Era necessário que o apóstolo Pedro conformasse ou confortasse os irmãos, chamando eles de forasteiros. Forasteiros são peregrinos, como o próprio Pedro diz mais à frente. Vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Verso 17, capítulo 1. Depois ele diz mais uma vez, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Capítulo 2, verso 11. Logo depois ele diz aos irmãos que são forasteiros da diáspora, da dispersão. Diáspora ou dispersão indica que esses irmãos foram espalhados por estas cidades, que nós acabamos de ler, Ponto, Galácia, Ásia, Bitínia, por causa de uma perseguição que estava acontecendo no tempo do imperador Nero. Eles estavam longe de suas casas, de seus familiares, dos seus parentes. Nós não sabemos o que é isso, meus irmãos. A gente tem vindo às terças para a oração, às quintas-feiras para ouvir doutrina, ensinamentos bíblicos. Temos vindo para alguns eventos com os homens, com as mulheres, café da manhã, comunhão, vindo ao culto pela manhã, à noite. Estes irmãos foram vetados disso, nós não sabemos o que é isso, meus irmãos. Você não vê mais os seus filhos, esposa, marido, parentes, amigos, perder os seus bens, ter medo porque está em outro lugar que não é o seu lugar realmente, a sua morada ou a sua residência realmente. Por causa do evangelho, por causa da palavra, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Então, Pedro conforta esses irmãos, chamando eles de forasteiros, exatamente por 3 motivos. O primeiro deles, eles eram forasteiros por causa da situação sociopolítica. Pelo fato de eles estarem sendo perseguidos por causa de Nero, estes irmãos convertidos foram expulsos de sua terra natal e estavam em uma cidade, em uma região que não era a sua. Então, eles eram olhados de banda, desconfiados. Isso é um problema social. Aí Pedro está dizendo, olha, vocês são forasteiros, mas são eleitos. Embora as pessoas recusem vocês, não queiram conversa com vocês, eu quero dizer que Deus os elegeu. Que Deus está com vocês. Esse é o primeiro conforto. O segundo conforto é que nós somos forasteiros exatamente porque a nossa pátria está guardada nos céus. Não é essa, gente. E quando eu digo guardada nos céus, não é que a gente vá embora e vai ficar lá no céu. É porque tudo isso será transformado segundo o poder de Deus, segundo a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está dizendo à igreja do Senhor que está vivendo nesse mundo de passagem. Nós não estamos nesse mundo passando. As perseguições que vocês estão passando terão um fim. Todos os pecados, maldades, perseguições contrárias ao povo de Deus, ao bem de Deus, ao amor de Deus, tudo isso passará porque a pátria de quem creu na pessoa bendita de Jesus se manifestará em glória na vinda do Senhor Jesus. Por esta razão, logo depois, Pedro nos diz que nós temos uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa é a nossa herança. Por este motivo, nós somos confortados. Terceiro motivo de sermos confortados é que a palavra diáspora, ou dispersão, nos consola porque nos coloca como cristãos que são herdeiros das promessas de Deus a respeito do povo do Antigo Testamento. O que eu estou querendo dizer a vocês é que o povo de Deus no Antigo Testamento foram sempre dispersos pelas nações.
longe de sua terra natal, Jerusalém. Termo diáspora, ou 12 tribos, como Tiago fala, foram expropriados e agora se empregam para a comunidade cristã como co-herdeira, ou até mesmo herdeira do legado de Israel. Tudo que foi prometido ao povo lá atrás é nosso, gente. Porque nós cremos em Jesus, porque é nele que todas as coisas têm o seu amém e o sim. Isso nos ensina que temos uma identidade de povo de Deus, que remete aos patriarcas do Antigo Testamento. Como herdeiros de Abraão, os cristãos participam da história árdua, mas também cheia de honra singular, que é ser povo de Deus, que sofre nesse mundo, que tudo vai passar. O ensino aqui é que estamos exilados, porque vivemos no mundo mau, vivemos no mundo pecaminoso, como Paulo mesmo disse, a nossa pátria está nos céus. Filipenses 3, verso 20. E Pedro nos diz que fazemos parte dessa diáspora, porque estamos longe, meus irmãos, longe da Jerusalém celestial. Mas ela vem. E será aqui a nossa habitação. Fazemos parte do mesmo povo. Não há uma separação entre o antigo povo de Deus com o novo povo de Deus que somos nós, no Novo Testamento. Somos um único povo, redimido no sangue do Cordeiro. Somos descendentes do antigo Israel, porque ainda que estamos longe de nossa terra natal, Deus nos ajuntará um dia e viveremos juntos para sempre. Seja judeu, seja gentil, seja quem for. Por esse motivo de sermos forasteiros, nós somos o que Pedro diz, eleitos. Eleitos e conhecidos por Deus. Conhecidos, gente, por Deus. Aqueles que estão aqui e creram em Jesus são conhecidos por Deus. Pedro disse o seguinte no verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A palavra eleito, ela não aparece na maioria dos manuscritos no verso 2. A palavra aparece somente no verso 1, em alguns manuscritos. Somente em alguns. Mas a pergunta é, por quê? Ela aparece no verso 2 novamente. Ela aparece no verso 2 novamente para enfatizar que a presciência de Deus é segundo a eleição. Deus, ele nos escolheu conforme a sua presciência. Um conhecimento prévio. A palavra significa prognoses ou prognóstico, que nós conhecemos muito bem. A palavra presciência, meus irmãos, preste atenção nisso, ela não tem nada a ver com você olhar para Deus e ver Deus no trono e ele olhando no túnel do tempo e dizendo, Pedro vai crer em Jesus um dia. Não é isso. A palavra presciência não tem nada a ver com isso. Deus olhando no túnel do tempo e dizendo, eu tenho conhecimento de que um dia Lara vai crer em Jesus. Não é isso. Essa palavra presciência é a mesma palavra usada no verso 20. Vamos ler no verso 19 e 20. Pedro diz o seguinte, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Preste atenção, o sangue de Cristo. Verso 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Vocês estão vendo essa palavra que começa aí no 20, conhecer? Essa palavra conhecer, meus irmãos, é a mesma palavra usada para presciência. A palavra conhecer refere-se à pessoa do Senhor Jesus Cristo, ou seja, Deus conhecia Jesus na eternidade. E continua conhecendo por toda a eternidade.
A palavra conhecer refere-se à pessoa do Senhor Jesus Cristo e em nenhum momento se refere simplesmente a uma previsão onisciente de Deus. O texto sagrado não quer dizer que Deus olhou para o futuro a fim de ver o que o seu filho faria para depois nos salvar. O texto, na verdade, quer dizer que Deus, o Pai, conhecia seu Filho Jesus Cristo de maneira íntima e pessoal desde a eternidade. Pedro usou a mesma palavra no sermão em Pentecostes, dizendo o seguinte: a este, Jesus, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Atos 2, verso 23. Veja, a este, Jesus, conforme o plano determinado e presciência de Deus. Pedro não está sugerindo que Deus somente previu a morte do seu filho, mas que Deus predeterminou. Foi ele que fez isso. Sabe o que o texto está dizendo? Está dizendo que Jesus, Deus, o Pai, conhecia você, redimido, o redimido, antes da fundação do mundo de maneira íntima e que te salvou na história pela fé em Jesus. E isso foi determinado por ele, pela sua boa mão. Por esse motivo que eu concordo com John MacArthur, que diz o seguinte, que a linguagem do apóstolo Pedro usada aqui, ela é conhecida entre os escritos do Antigo Testamento, e ele vai dizer o porquê. Ele diz, essas expressões semelhantes foram empregadas no Antigo Testamento para falar do eterno amor de Deus por seus eleitos. Aí ele diz, por exemplo, Deus anunciou a Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Jeremias 1, verso 5. Em Amós é dito com respeito a Israel, o povo de Deus. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Amós 3, verso 2. Todas essas passagens falam de um relacionamento íntimo. A palavra usada aqui para conhecer em hebraico carrega uma conotação tão forte, mas tão forte que ela foi usada para empregar um eufemismo com relações sexuais. Por exemplo, Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu. O texto, a palavra, está mostrando e nos apresentando intimidade. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus conheceu eu e vocês com intimidade na eternidade, porque Deus é Deus. Mas que ele manifestou sua graça, seu favor, na vinda de Jesus, e fazendo com que eu e vocês creiam nesse Deus poderoso. Que Pedro, o apóstolo, está nos dizendo é que Deus nos elegeu segundo o conhecimento pessoal que ele tinha de nós. E essa salvação não é por méritos. Não é porque eu fui bom, você foi bom, ou você é bom, ou eu sou bom. É pelos méritos de Jesus, somente e unicamente. Deus nos conhecia intimamente como filhos, antes de termos nascido. Por esta razão, quando os falsos mestres chegarem no juízo final, o Senhor irá dizer o seguinte: eu nunca conheci vocês. Mateus 7, verso 23. Eu nunca conheci vocês. Salvadoramente, não. Deus nos conhecia como redimidos, como salvos, porque para Deus não há hora, não há dia, não há tempo, há eternidade. Por isso que ele nos santificou na história pelo seu Espírito. É o que está dito aí, meus irmãos, no verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito.
Eleitos em santificação do Espírito significa tudo aquilo que o Espírito produz na vida dos eleitos. E o que é que o Espírito Santo produz na vida dos eleitos, meus irmãos? Arrependimento, fé, regeneração, obediência e santificação. Santificação no Espírito significa exatamente isso. Isso é produto, obra do Espírito Santo do Senhor. Observemos que o texto nos diz santificação do Espírito, mostrando que a obra de nos identificar com Deus é do Espírito e de nos separar do pecado é obra do Espírito. É o Espírito que faz a gente se arrepender dos nossos pecados e vivermos odiando o pecado. Se você não odeia o pecado, mas você o ama, possivelmente você não tenha crido em Jesus. Possivelmente você não seja habitado pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero lembrar a vocês que a santificação não significa perfeição, mas significa uma identificação com Deus, e por essa identificação com Deus nós nos separamos do pecado. É uma obra do Espírito Santo. Por esta razão, vem o quarto ponto. E nós somos obedientes pela aspersão de Jesus Cristo. É o que o texto diz no verso 2, ainda. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A obediência ao Senhor nosso Deus, ela vem pela obra do Espírito Santo na vida do crente, daquele que creu. Fomos eleitos para a obediência. Obediência ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obediência, ela tem a ver com aliança. Uma aliança que Deus firmou conosco. Ratificada, confirmada, selada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E para entendermos o que o apóstolo está falando aqui, como obediência e aspersão pelo sangue de Jesus Cristo, nós devemos olhar para as Escrituras do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o sangue dos animais, eles eram aspergidos sobre objetos inanimados, objetos sem vida. Na Páscoa, era aspergido sobre os portais. Algumas ofertas pelo pecado eram aspergidos sobre o altar e sobre o tabernáculo. Como disse o escritor aos Hebreus, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue. Hebreus 9, verso 22. Raramente pessoas eram aspergidas no Antigo Testamento. Aliás, o sangue era aplicado diretamente somente em duas ocasiões em pessoas, conforme a lei levítica. Uma era a purificação simbólica do leproso. Levítico, capítulo 14. Você pode ver isso depois. Outra, quando os levitas eram consagrados ao sacerdócio. Êxodo 29, Levítico 8. Eu creio que Pedro esteja pensando exatamente nesse segundo ponto, de maneira muito implícita. Porque ele vai falar na frente, no capítulo 2, que nós somos sacerdócio real. Mas ele vai muito mais além. Ele fala de aliança. E ele tem em mente um texto, quando ele escreve isso. Pedro não está falando somente da purificação de leprosos. Ele não está falando, melhor dizendo, em nenhum momento disso. Nós temos que prestar atenção que o apóstolo fala de uma obediência pela aspersão do sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Logo, devemos nos voltar às Escrituras do Antigo Testamento para vermos a aliança que Deus fez com o seu povo. Porque obediência nos leva a uma aliança. Aliança é a aliança de duas partes. Deus que exige, que pede, que demanda, e o seu povo que obedece. E essa aliança, ela só pode ser confirmada por meio de sangue. E Pedro tem em sua mente Êxodo, capítulo 24, verso 7 e verso 8, que diz o seguinte. Depois, pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram, tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras.
Moisés chama o sangue que aspergiu sobre o povo de sangue da aliança. Moisés leu a palavra de Deus para o povo e eles responderam que obedeceriam a Deus. Essa é uma aliança. O sangue que Moisés aspergiu foi símbolo da aliança de que Deus fez conosco. Por isso que o escritor aos Hebreus, mais uma vez, utiliza o nome dele e diz o seguinte: por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, mas também todo o povo. Hebreus 9, 8 e 19. É este aspergir simbólico do sangue de Jesus Cristo que Pedro fala sobre os crentes que ele tem em mente nesses versículos, que nós somos eleitos para obediência e aspersão no sangue de Jesus Cristo. Os crentes em Cristo declaram obediência ao Senhor. Se você não declara obediência ao Senhor, você não é crente. É isso que Pedro está dizendo. O sangue de Cristo, que simboliza a sua morte, a sua doação, a sua vida por nós pecadores, nos mostra que nós também devemos morrer para o pecado e, como Pedro vai dizer mais à frente, ressuscitar para uma nova vida, uma vida de obediência, uma vida de amor a Deus, uma vida de amor à palavra de Deus. Sinal da aliança, exatamente esse. Você pode perceber, diante do texto, uma aplicação aqui para nós, de que a obra salvadora de Deus, ela é trinitária, gente. Ela é feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nós lemos aí sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Aquela tarefinha de EBD que a gente conhece. Que o Pai nos elegeu antes da fundação do mundo, que Jesus Cristo deu a sua vida, o seu sangue pelos nossos pecados, e que o Espírito Santo nos convence do pecado e nos leva à santidade. É exatamente isso. A vida dos redimidos ela é marcada pelo perdão dos pecados cotidianos. É uma renovação pelo sangue de Cristo. Confesse todos os dias ao Senhor os seus pecados. Não só coletivamente, mas em sua própria casa, em sua vida. Por esta razão, meus irmãos, nós temos uma viva esperança. Por causa de Cristo, nós temos uma viva esperança, que é o tema do nosso texto, da nossa exposição. E agora, Pedro, pelo fato de ter visto a obra de Deus na vida do seu povo, ele abre o seu coração e a sua boca e glorifica ao Senhor. Por isso, há uma doxologia aí, no verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por ter nos elegido, nos salvado, nos perdoado, nos santificado. Ele abre o seu coração. Ele glorifica a Deus. Doxa significa louvor, honra e glória. Logia, que é palavra, significa um dito de expressar atribuindo glória a alguém. E esse alguém é Deus. Então Pedro magnifica Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra redentora no seu povo. E ele tem em mente, meus amados irmãos, exatamente o povo do antigo Israel. Ele volta-se para os seus estudos, para as suas leituras. Ele lembra de Melquisedeque, que glorificou a Deus pela vida de Abraão, dizendo: bendito seja o Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Gênesis 14, verso 20. Depois ele lembra de Ruth, que teve um filho de Boaz, e as mulheres disseram a ela em Belém, a Noemi, o seguinte: bendito seja o Senhor, e não deixou de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Capítulo 4, verso 14. Depois de uma ação poderosa de Deus na vida do seu povo, o coração de seu filho Pedro e o nosso deve-se encher de alegria e de exultação por tudo aquilo que Deus fez e realizou em nossa vida.
A vida do apóstolo Pedro está cheia de alegria por ter Deus cumprido sua promessa na pessoa bendita de Jesus. E eu repito, as promessas do Antigo Testamento têm o seu sim, o seu amém em Jesus. Por isso que ele é o Filho unigênito. O único Filho de Deus. Porque a descrição que Pedro nos diz aí, veja o que ele diz. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é o nosso Pai? O conceito de Jesus como Filho unigênito de Deus Pai é claro no Novo Testamento. As pessoas tendem a dizer que todos são filhos de Deus, mas não são. Utilizo-me mais uma vez de Paulo, capítulo 2 de Efésios, que diz que nós somos por natureza filhos da ira, gente. Somos por natureza filhos da ira, da condenação. Mas a graça de Deus é tão grande, tão abundante, que tendo Jesus Cristo como seu Filho unigênito, ele nos adotou como seu Filho. Nós somos filhos por adoção. Sproul disse o seguinte: no primeiro caso, ele é pai de Cristo e, por extensão, é também o nosso pai apenas quando somos adotados e incluídos em sua família. Fomos inseridos na família de Deus e, por esta razão, nós somos filhos de Deus. Mas somos filhos por adoção, não somos filhos por natureza. Natureza só há um, chamado Jesus Cristo. Deus Pai era denominado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele agora quer ser conhecido como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em Jesus, Abraão se converte. Porque em Jesus, Isaac se converte. Porque em Jesus, Jacó se converte. É nele, somente nele. Sabe o que é que Deus está nos ensinando aqui? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está nos ensinando com isso que ele não pode ser conhecido, ele não pode ser adorado à parte de Jesus. Não venha subir à casa de Deus, a convocação de Deus para nós, não venha pensando que você vem aqui louvar a Deus e deixar Jesus de fora. Tudo que fazemos tem a centralidade em Jesus Cristo, seu Filho, porque foi assim que Deus designou, e é assim que o Espírito Santo faz na vida da igreja, porque o Espírito veio glorificar Jesus. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: eu não posso ser conhecido senão pelo meu Filho, Jesus Cristo. Eu não me revelei aos seres humanos salvadoramente fora do meu Filho Jesus Cristo. E não conheço ninguém que não tenha submetido ao meu Filho como Senhor, que eu não conheça. O Filho unigênito, o Senhor, o Kyrios, que é a tradução de Adonai do Antigo Testamento, é o Senhor, digno de ser louvado e engrandecido. Para aqueles que querem se chegar a Deus, como os judeus, sem reconhecer Jesus como Salvador, estão perdidos. Você está aqui hoje e não reconhece Jesus como Salvador, você está perdido. Não pense pelo fato de você estar nesta igreja, na primeira igreja de Caruaru. Eu estou na primeira igreja de Caruaru. Olha, sou membro da primeira igreja. Meu pastor é o pastor Thomas. Faço parte do hall de membros, vou ser batizado. Esqueça isso. Você não crê em Jesus, você está perdido, meu irmão. Você está como nosso irmãozinho ali disse, no inferno. Totalmente. Por isso, que Pedro diz que nós precisamos ser regenerados. Por isso que ele continua no verso 3. Ele diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro nos ensina que fomos salvos, regenerados pelo Senhor, pela sua ressurreição. A palavra de Deus ensina 3 sentidos diferentes sobre regeneração.
Tenha calma, pastor Thomas, eu não vou falar nenhuma heresia aqui, viu? Nenhuma besteira. 3 sentidos diferentes sobre regeneração, mas que elas estão vinculadas, não podem ser divorciadas, nem separadas. Primeiro, a regeneração é o início da vida espiritual implantada em nós pelo Espírito Santo, habilitando todos nós a arrependermos e crer no Senhor. João capítulo 3, verso 3 e 5. Segundo, como a primeira manifestação da vida nova implantada em nós, uma nova vida trazida por Jesus, pela sua palavra. Tiago 1, verso 8, e o próprio Pedro, capítulo 1, verso 23. Terceiro, como a restauração de toda a criação até a perfeição final. Isso está descrito em Mateus 19, verso 28. Todas elas não podem se divorciar, todas elas estão juntas, jungidas. Pedro, no texto presente, faz a ligação de todos os sentidos dessa regeneração. Ele afirma que Deus nos regenerou, como também este mundo, pela nossa herança que virá através da glória, a manifestação de Jesus. Essa regeneração é segundo a sua grande misericórdia. Diz o verso 3, nascemos de novo porque Deus decidiu dar, como eu disse às crianças, o seu melhor a quem merecia o pior. Calvino diz que Pedro mostra que Deus não induziu por nenhum mérito de nossa parte a fim de nos regenerar para uma viva esperança, porque ele atribui isto totalmente à sua misericórdia. Para deixar bem claro e nítido para nós, essa regeneração ela vem pela misericórdia do Senhor, mas não somente pela misericórdia. Pedro é enfático em dizer pela grande misericórdia. Você ser regenerado, você ser salvo, você ter crido em Jesus, você participar da bênção celestial, meu irmão, minha irmã, olhe para você. E você receber tudo isso é grande misericórdia mesmo. Pedro liga a regeneração à ressurreição de Jesus. Vocês perceberam? Nos regenerou mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Alguém já disse o seguinte: Deus fez com que nascêssemos de novo. Ele diz por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. A ressurreição de Cristo é, na verdade, a fonte de nossa vida espiritual. Uma vez que Deus nos tornou vivos em Cristo, nossa vida é uma parte da vida ressurrecta de Cristo. Uma vez que Pedro liga a regeneração com a ressurreição de Jesus Cristo, vem a pergunta: meus irmãos, como fomos regenerados pela ressurreição de Jesus? Como? A resposta mais simples é que, ao crerem, todos nós, os crentes, foram identificados com Cristo ao entrarem em união com Ele, na realidade de sua morte e de sua ressurreição. Por isso que Ele é o primogênito dentre os mortos. O primeiro a ter ressuscitado, depois nós, os que creram. Isto é, nossa regeneração ela veio por meio da morte de Cristo e da sua ressurreição. Isso é muito claro na luz do texto, principalmente no texto paulino, que diz o seguinte: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andássemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6, verso 4 e 5. No texto petrino, fomos regenerados para 2 objetivos. 2. O primeiro deles, para uma viva esperança. É o tema da nossa mensagem. Pedro diz que ele nos regenerou para uma viva esperança. Essa esperança é uma esperança que não morre, gente. Ela é viva. A esperança humana, ela é frustrante, decepcionante. Ela falha, ela é morta. Ela se esvai. E como disse Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo.
1 Coríntios 15, verso 19. A nossa esperança em Cristo está baseada na ressurreição de Jesus. Ou seja, certamente teremos os nossos corpos transformados à semelhança de Cristo. O corpo de Cristo não morre. Nós também não morreremos. Isso é uma viva esperança, isso é certo, meu irmão. Você vai morar com Jesus para todo sempre. Segundo, fomos regenerados para o segundo objetivo, para uma herança incorruptível. Ele diz no verso 4, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Os israelitas, eles conheciam o significado de herança quando eles estavam viajando pelo deserto para a terra de Canaã. Gênesis 15, verso 18 e Hebreus capítulo 11. Mas a herança de Israel nunca esteve segura, nunca esteve garantida. Embora Deus havia prometido e prometeu e realizou que eles morariam na terra prometida e eles moram, essa herança ainda é corruptível. Porque Deus estava vendo outra maior, que se cumpria em Jesus. Na terra em que os judeus entraram, haviam saqueadores. Levaram seus bens. Os nossos bens, ninguém pode tomar. Primeiro que ele está reservado nos céus. Quem é que vai se atrever a ir lá? Segundo que quando vier, todos nós seremos restaurados. Não vai haver mais ladrão. Não vai haver ninguém que invada. Não vai haver ninguém que Deus envie para invadir como disciplina o povo de Deus. Porque não vai haver pecado. A herança do Novo Testamento trazida por Cristo é completamente diferente. Porque ela também é garantida pelo Espírito Santo, viu? Paulo disse, o Espírito é o penhor da nossa herança. É a garantia, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Alguém disse, isso refere-se à salvação que os crentes herdam quando deixam esse cenário terreno. Por isso que no final do verso 5, meus irmãos, diz o seguinte, veja. Vamos ler todo o verso. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa salvação é a salvação da presença do pecado. Quando Cristo voltar, não vai haver mais pecado. Tudo será transformado. Tudo será feito, tudo será acabado. A herança dos crentes é guardada no céu, onde Deus a mantém absolutamente segura para todos nós. Como é essa nossa herança? Como ela é? Pedro diz, ela não pode ser destruída, está no verso 4. Ninguém pode destruir a nossa herança. E ela não fica manchada, diz também o verso 4. Ela não é contaminada pelo pecado. E ela não murcha, ela não se acaba. Eu quero dizer a vocês que vocês e eu estamos guardados pelo poder de Deus. Verso 5 diz que sois guardados pelo poder de Deus. Aqui está a garantia da salvação de todo crente. Deus nos guarda. Não pense que você persevera por sua força, por seu poder. Quando você chegar na nova Jerusalém celestial, você vai dizer o seguinte, se você disser, meu irmão, e não vai dizer isso, eu consegui. Você não conseguiu. Você não consegue. Foi Jesus que fez. O texto é claro, vocês são guardados pelo poder de Deus. Que poder é esse? O poder da regeneração e o poder da ressurreição de Jesus. Como o texto fala. Por isso que as Escrituras diz, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa alguma do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, verso 38 e 39. A nossa fé incessante em Cristo, como diz aí, guardados pela fé, é uma fé incessante. É a mesma fé que nós cremos no Senhor. Nós fomos salvos pela fé e nós iremos entrar
na Nova Jerusalém pela fé, mas a fé é um dom de Deus. É um dom do Senhor. Por essa razão, eu quero estar com você que está conosco nessa noite. E creia nesse Jesus. Você será guardado para sempre. Você terá uma herança dada pelo próprio Deus. Mas essa herança, quem traz é um rei, chamado Jesus Cristo. Submeta-se a ele, creia nele, invoque ele como seu Salvador e seu Senhor, e você terá essa herança para todo sempre. Que Deus seja louvado e engrandecido. Amém. Senhor, oramos pela tua bondade.